Hoje nós vamos aqui dar início ao estudo da segunda lição da revista da Escola Dominical, que fala sobre fruto do Espírito. Nós estaremos falando a respeito de os perigos da febre das redes sociais. Hoje, as redes sociais são o maior meio de contato virtual. As redes sociais contribuem, infelizmente, têm contribuído para o afastamento de muitas pessoas no convívio social. As pessoas escolhem ficar se comunicando através de relacionamentos sociais pela rede e deixando de ter um contato real com pessoas de verdade. As redes sociais, ao contrário do que muitas pessoas pensam, elas não são algo novo. Elas surgiram em 1990. Elas surgiram como uma espécie de bate-papo, salas de bate-papo. Isso é um assunto muito polêmico, mas nós vamos abordar aqui sobre esse assunto para tentar trazer um esclarecimento para você o que seria verdadeiramente as redes sociais, como elas surgiram e o que elas têm significado hoje, tanto para a sociedade como para a família e para a igreja. Em 1990, mais precisamente em 1995, surgiu o primeiro meio de amizades virtuais. Era um site conhecido como Mirk e que logo em seguida, já na década de 2000, o Mirk ele foi substituído pelo MSN, esse mais conhecido. Muitas pessoas tiveram os seus perfis no MSN. E por que o Mirk perdeu o seu valor entre os internautas? O Mirk perdeu o seu valor porque o MSN surgiu com uma proposta de mensagens instantâneas. Ou seja, você já conversava diretamente com a pessoa como se estivesse conversando pessoalmente. Então, na década de 2000, logo no iniciozinho, veio o MSN e derrubou o Mirk, que até então era o mais utilizado, principalmente pelos adolescentes. As redes sociais, como eu disse já anteriormente, ela não é nada de novo, não existe nada novo. Você pode ver que também em 1990 surgiu o chamado Fotolog. O que era o Fotolog? O Fotolog era como se fosse um precursor daquele que nós conhecemos hoje como o Instagram. O Instagram, você cria um perfil e ali você pode colocar pequenos textos, pequenos vídeos, de até 15 segundos, e também pode colocar algumas fotos. E o Fotolog, ele era justamente isso, como se fosse um precursor do Instagram. Veio também naquela época o Flogão, veio também o HPG, o Kitnet e o Geosite. Esses já eram sites de perfis. As pessoas criavam os seus sites de perfis e isso fazia com que as pessoas se tornassem conhecidas. Porque a ideia era se tornar conhecida, ter seguidores. E ali ia se divulgando, e se colocando e apresentando através desses pequenos sitezinhos que eram o HPG, o Geosite e o Kitnet. Mas uma coisa que é importante a gente entender, que nessa época era diferente do que acontece hoje. Hoje em dia nós temos uma questão do instantâneo, da coisa imediata. Com o surgimento dos smartphones e da internet móvel, a coisa começou a ficar muito mais instantânea. A coisa começou a acontecer de uma maneira muito mais imediata. A pessoa tira a foto e imediatamente clica no smartphone, seleciona a foto e já está postando ali no Instagram, no Facebook, enfim, nessas redes sociais que são as mais conhecidas e as mais visitadas. A diferença hoje é justamente essa exposição instantânea, porque lá na década de 90, dependendo da pessoa, podia levar semanas e até mesmo, até meses. A pessoa precisava tirar uma foto numa câmera digital, levar até em casa, para colocar no computador e depois ela podia publicar, porque não tinha a internet móvel e muito menos os smartphones. Então, para algumas pessoas, podia levar semanas para que ela pudesse estar colocando ali no seu perfil. Então, a grande diferença hoje é a exposição imediata. Fotografou, já está nas redes sociais. Ainda nos anos 90, e a gente está fixando muito nessa década, porque a década de 90 foi realmente a década do grande boom
da internet, as pessoas tiveram muito mais acesso aos chamados PCs, que são os computadores pessoais, né, do termo em inglês personal computer, e aí nós tivemos então um grande acesso as pessoas, as famílias, dentro de casa, ou enfim, o computador, que era uma máquina gigantesca, que tomava às vezes um prédio ou até um andar de um prédio, foi se diminuindo, até chegar a um computador de mesa, e as pessoas então tiveram muito acesso. Então, por isso que nós podemos destacar ainda na década de 90, a grande influência das salas de bate-papo, que proporcionavam um contato rápido com parceiros virtuais. Muitos adolescentes buscavam essas salas para poder se relacionar. Por quê? Principalmente os adolescentes tímidos. A timidez de repente chegar numa pessoa, falar cara a cara, isso aí ele se escondia atrás do computador para poder falar com pessoas. Alguns até criavam perfis falsos, né, dizendo alguma coisa a respeito de si que não era verdade, e aí eles começavam a se relacionar, principalmente com o sexo oposto, tanto para meninas quanto para meninos. Era uma maneira de eles se aproximarem sem se deixar ver, sem se apresentar diretamente. E aí, em 1996, surgiu o ICQ, e que se transformou no preferido dos adolescentes. E chegou a ter 160 milhões de usuários. E aí o que acontece? Ele vai perder, assim como o Mirk também, para o MSN, né? Já na década de 2000. Então o ICQ teve uma vida mais curta, porque o MSN surgiu ali no início do ano 2000, e ele também, então, tomou esses 160 milhões, cerca de 160 milhões de usuários pelo mundo. É importante também a gente observar que as salas de bate-papo, elas serviam também para o quê? Para a realização de negócios, né? Muitos professores davam aulas, né, através dessas salas de bate-papo, pessoas usavam as salas de bate-papo para poder fazer negócios, e as salas de bate-papo chegou há algum tempo, e até hoje alguns profissionais terapeutas trabalham através de sala de bate-papo. Hoje já usam o Skype, que é uma maneira mais direta para poder as pessoas se verem e falarem. Então nós podemos observar que as redes sociais e as salas de bate-papo, elas não são de tudo ruim. A internet não é ruim. A gente não quer, através de tudo isso que nós estamos falando nessa revista, que fala a respeito do fruto do espírito, e que para a gente ter cuidado com relação à questão dos apelos midiáticos e tecnológicos, a nossa ideia não é demonizar, muito pelo contrário, a gente está mostrando que existe a parte boa. O grande problema é o exagero no uso dessas coisas. Agora, uma coisa que a gente pode falar, que em 2004 surgiu o Orkut. Olha só, Orkut, né? Quem aqui nunca teve um perfil no Orkut? A grande maioria das pessoas que têm acesso a um computador, lá na década de 2000, no iniciozinho de 2000, lá em 2004, mais precisamente, criou o seu perfilzinho do Orkut, e que foi o grande inovador do conceito de redes sociais. O Orkut, ele dominou totalmente a web nesse quesito durante um período de 10 anos. Então, durante 10 anos ele se manteve na liderança até perder o espaço para o Facebook, né? O Facebook veio e com uma proposta mais moderna, uma proposta mais interativa, vamos dizer assim. O Facebook foi ganhando espaço e o Orkut foi perdendo seu espaço. Em setembro de 2014, os criadores do Orkut resolveram tirar o Orkut do ar, e aí o Facebook e o Twitter, né? Primeiramente o Twitter, que foi tirando espaço do Orkut, depois o Facebook, eles foram avançando, e hoje se transformou nesta febre que a gente conhece aí. Uma coisa muito importante que a gente deve falar do Orkut, e que eu acho importante colocar aqui para que a gente possa ter uma noção do que significou realmente o Orkut, ele mudou a maneira das pessoas se comportarem. Ele influenciou o comportamento das pessoas, criou verdadeiras personalidades anômalas, né? Pessoas que diziam que era o que não eram, pessoas que se apresentavam como
se fosse alguma coisa que verdadeiramente não era a verdade, a realidade da sua vida, através de fotos, através de comentários. Então é importante a gente entender que o Orkut criou até palavras que não existiam foram criadas pelo Orkut, ou seja, pelo uso do Orkut, né? Eu não estou colocando aqui a responsabilidade em cima da empresa ou em cima do site, não. As pessoas ali dentro foram criando um vocabulário próprio, foram criando, modificando significado de palavras, entendeu? Então, a gente pode ter o Orkut, a importância do Orkut dentro de toda essa nossa colocação aqui é justamente essa, né? O Orkut, ele foi um influenciador de comportamentos, um modificador de comportamento. Tudo isso que nós temos hoje seria como se fosse um resultado do que surgiu lá na década de 2000, entre 2004 e 2014, no Orkut. Eu estava falando no Inter anterior a respeito do que nós estamos colocando aqui dentro desta lição, do estudo dessa revista acerca do fruto do Espírito. Nós não temos nenhuma intenção de demonizar nem a internet e nem as redes sociais, porque tanto uma quanto a outra, elas vêm servindo como uma forma de evangelizar. A internet, as redes sociais, muitas pessoas fazem uso da internet, as redes sociais, para evangelizar. Por exemplo, você está me assistindo agora por onde? Você está me vendo pela internet. Se não fosse a internet, eu não estava chegando até você. Talvez você esteja no interior do Brasil ou até fora do Brasil. E você está tendo acesso a essa lição que eu estou comentando aqui para você. A lição que eu escrevi. Então você imagina que se não fosse a internet, como é que eu ia estar fazendo isso? O grande problema é o exagero. É como esses meios de comunicação, a internet, redes sociais, etc., têm sido utilizados. O acesso exagerado às redes sociais, é isso que nós estamos colocando aqui. As redes sociais, elas têm causado a infelicidade de muitas pessoas, muitos indivíduos têm se transformado, ao invés de ficarem felizes com o uso da rede social, muito pelo contrário, eles têm ficado infelizes. Muitas pesquisas de universidades pelo mundo afora têm comprovado que muitas pessoas têm se exposto de maneira indevida na internet e nas redes sociais. Mas por que eles fazem isso? Você pergunta, poxa, eu não estou entendendo. Por que as pessoas têm se exposto? Por quê? Porque a baixa autoestima, a timidez, uma série de questões emocionais que o indivíduo vai desenvolvendo, faz com que ele fique tentando buscar as chamadas curtidas nos seus perfis. Então, ele vai se perdendo ao longo do tempo e às vezes vai colocando coisas extravagantes a respeito de si próprio. Fotos, né, extravagantes, para que as pessoas possam ver e curtir, ou fazer comentário, compartilhar. Então são pessoas que estão entristecidas, com crise de baixa de autoestima, sofrem com a timidez, então elas se expõem ali e acabam então se deixando levar e se criando um problema no futuro para eles, não é verdade? Então, cabe aqui uma reflexão acerca de qual tem sido os valores que estão sendo valorizados pela sociedade e pela nossa família. Para mim, eu vou valorizar o quê? Eu quero ser conhecido, eu quero ser uma celebridade da rede social, eu quero ter a minha foto com 1 milhão de curtidas, eu quero ter milhares de seguidores. Quais serão os meus valores? Que valores que eu estou pregando? E por que eu estou buscando tanta necessidade de estar na rede social? Muita gente não sabe que algumas redes sociais, elas fazem testes. Sabe como é que é feito o teste? É uma coisa muito interessante, eu vou falar para você aqui. O teste ele é feito da seguinte maneira. Algumas empresas começam a colocar determinadas postagens dentro dos murais ou das chamadas timelines das pessoas. Elas vão selecionando o perfil pelos gostos da pessoa e aquelas coisas vão sendo colocadas. Você já viu lá que às vezes fala assim, sugira a sua publicação. Pela publicação, aí você recebe de repente ali uma coisinha escrita assim, publicação sugerida. Isso aí é uma coisa direcionada para você. E às vezes existe algumas que vêm também, vamos dizer assim, de uma maneira aleatória, para ver se pega mais alguém que vai se interessar por aquele assunto.
E aí as pessoas começam a observar qual vai ser a sua mudança de comportamento em relação àquilo que você viu. É caso que um teste de Pavlov, né? A mudança do comportamento através de um estímulo externo, né? O teste de Pavlov. Então, o que acontece? As redes sociais têm feito isso, tentando influenciar o pensamento das pessoas através dos posts que são colocados. Então, é muito importante a gente estar atento para isso. A gente não pode ser atraído pelas coisas diretamente. Antes, quando nós vermos alguma coisa, quando a gente olhar alguma coisa, a gente tem que selecionar, fazer uma seleção para ver se realmente aquilo está de acordo com o que nós pensamos, de acordo com os nossos valores e se vale a pena a gente curtir aquilo ali, se vale a pena a gente compartilhar aquilo ali. Outra coisa também, as pesquisas têm mostrado que no Brasil, os brasileiros têm levado em média 4 horas por dia na internet. Olha só, isso é em média. Tem gente que chega a passar muito mais do que isso. Tem pessoas, na lição passada nós falamos sobre um assunto chamado nomofobia, né, que é a pessoa que não consegue ficar longe do celular ou longe de meios de aparelhos eletrônicos que vão trazer para ele informação, comunicação, né? E então existem pessoas que chegam a passar muito mais tempo, muito mais do que 4 horas. Mas, numa média geral, de um ponto de vista global, dentro do Brasil, nós temos observado que cerca de 4 horas por dia que as pessoas passam nas redes sociais. Muitos têm perdido a oportunidade de crescimento profissional por isso. Você chega para o camarada, poxa fulano, você podia fazer um concurso, estudar, fazer um curso universitário, uma faculdade, para melhorar de vida, melhorar a tua situação financeira. Enfim, dentro de todas essas áreas aí, a pessoa chega para você, eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo de me dedicar ao estudo, eu não tenho tempo de fazer um curso universitário, eu não tenho tempo de fazer um concurso, sei lá, público, ou até mesmo de uma empresa privada, que hoje as grandes empresas estão adotando esse sistema de concurso também para contratar, né, as empresas particulares, privadas. Então a pessoa chega para você e diz, eu não tenho tempo. Pô, mas fica lá 4, 5, 6, 7, 8 horas diante de um computador, ou então com um smartphone, ou então com um tablet, enfim, focado, linkado literalmente, né, dentro dessas chamadas redes sociais, sites de relacionamento, enfim, uma série de coisas. Então, a gente observa que as pessoas têm deixado de crescer nas suas vidas pessoais por causa desse uso exagerado da rede social. E o pior de tudo isso, né, não é a questão secular, o pior de tudo isso é a questão espiritual, irmão. Meus irmãos, a questão espiritual é o grande problema, porque a pessoa perde tempo de oração, a pessoa perde tempo de leitura bíblica, a pessoa perde tempo de se relacionar e até da comunhão com os irmãos, porque muitos irmãos hoje têm deixado de ir à igreja para escutar a escola dominical, entendeu? Talvez você fale assim, mas agora foi bom, né, pastor? Eu tenho a escola dominical em casa. Não, isso aqui é apenas uma palhinha. Isso aqui é para te dar subsídio, até para você poder levar. Talvez o teu professor, talvez os teus colegas lá não tiveram acesso a esse vídeo. E você vai ser o quê? O multiplicador disso que eu estou falando aqui para você. Você vai trazer essas informações ali na tua escola dominical. Então, isso aqui não é para que você, já está pronto, já assisti a escola dominical. Não, isso aqui é para te incentivar para você ir à escola dominical. Então nós vemos que nós estamos vivendo um momento que as pessoas têm cedido tempo para as redes sociais, as pessoas têm cedido o seu tempo para relacionamentos virtuais e perdendo o seu relacionamento com Deus. Muitas pessoas estão perdendo, deixando de ter um contato com Deus enquanto estão valorizando o uso exagerado das redes sociais que está afetando o seu relacionamento com Deus. A nossa intenção não é dizer que a internet não presta, que a internet não... Nada disso. A internet é um veículo fantástico. Eu vou dizer uma coisa para você. No início, quando a televisão foi inventada, ela também teve essa fama. Olha, coisa do demônio e tal. E se transformou num dos maiores veículos de evangelização. Até hoje, a TV é um dos maiores veículos de evangelização. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o uso correto, o uso certo da tecnologia, sem que isso venha afetar
o nosso relacionamento com Deus. Nós estamos falando com relação à questão do uso exagerado das redes sociais. Você sabia que hoje existem pessoas que estão sofrendo de depressão por causa disso? Você já ouviu falar em hackers? São pessoas que têm inteligência, pessoas que têm um QI alto, são pessoas que são especialistas no uso e na manipulação da tecnologia e que se bandearam para o lado mal da coisa. O inimigo, ele sempre pega aquilo que é bom e transforma em algo ruim. Ele vai procurar sempre alguma coisa para destruir aquilo que é bom. E aí, ele justamente fez isso. Hackers que invadem os perfis das pessoas para divulgar coisas que as pessoas não divulgaram. Eles vão lá, divulgam fotos pornográficas, enviam para você, para os amigos da pessoa, coisas horrorosas, como se fosse a pessoa que estivesse mandando. Até a questão da pornografia infantil, que é uma coisa muito séria, né? Que é um crime muito grave que é divulgado pela internet. E aí a pessoa é invadida ali e vai sendo colocada e a pessoa vai ficando deprimida, vai ficando triste. Hoje eu vou dizer uma coisa para você, existe uma rede gigantesca especializada em invasão na internet. Às vezes, nós podemos receber coisas de pessoas que são nossas amigas e pensar que foi essa pessoa que mandou. Então, eu vou dar aqui uma dica para você. Você, quando receber uma foto, até minha mesmo, sei lá, você pode ser meu amigo no Facebook, e antes de você falar, poxa, aqui, ó, recebi uma postagem do pastor Israel Maia, coisa... Não, verifica, investiga. Eu posso ter tido meu perfil invadido, como você também pode estar mandando alguma coisa dentro do meu mural e eu achar que foi você, e na verdade não foi você, foi alguém que invadiu o teu perfil. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tem pessoas que não têm uma estrutura emocional forte, suficiente, e acaba ficando deprimido, entristecido, para baixo, achando, meu Deus do céu, e agora o que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? O que eu falei? O que eu fiz? Então, tem que ter muito cuidado também. Se você não é uma pessoa que tem muita habilidade, é bom você ter sempre alguém ao teu lado que te ajude, que te dê, mas pastor, eu estou usando o Facebook para evangelizar, ótimo, maravilhoso. Eu estou usando o Twitter para evangelizar, ótimo, maravilhoso. Eu estou usando o site tal, ou outro aqui tal para evangelizar, ótimo, maravilhoso. Mas procure ter alguém que tenha um conhecimento melhor para te dar esse suporte, para você não ter o risco de ter o seu perfil invadido. Então, para nós dando continuidade e já entrando no nosso terceiro tópico da nossa lição, nós vamos falar aqui dos perigos e das complicações que envolvem o uso contínuo das redes sociais. Os relacionamentos têm sido comprometidos pelo uso exagerado e contínuo das redes sociais. Às vezes você tem 1.000, 2.000, 3.000 amigos virtuais, mas com quantos você pode contar de verdade? Quantos são os seus amigos de verdade? Quantos amigos realmente desses, 3.000, 4.000, você pode ligar para ele, de madrugada, fulano, me atende aqui, eu estou precisando até de uma carona para me levar ao médico. Quantos você pode contar? Esse é o grande problema, esse é o grande risco. Você está desvalorizando os seus relacionamentos e isso tem causado muitos problemas. Você tem que estar muito atento em relação a isso. As redes sociais, elas criaram um novo conceito de amizade. Um novo conceito de amizade. Nós estamos preocupados em ter muitos amigos, muitos seguidores virtuais e deixando de lado até o nosso melhor amigo, Jesus Cristo. Lá no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo de número 15, ele diz que eu não vou chamar você mais de servo, mas vou chamar de amigo. Olha só como ele se coloca, como o melhor amigo que nós podemos ter. Olha que coisa fantástica. Então, muitas vezes nós estamos deixando de valorizar esse relacionamento com Cristo. E como nós nos relacionamos com Cristo? Através da oração e através da leitura da palavra de Deus. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o uso contínuo. Vamos fazer o uso, vamos acessar, vamos olhar. Vamos saber o que está acontecendo. Vamos saber o que está acontecendo. É natural querer saber o que está acontecendo. Mas não que isso venha a nos escravizar. Muitos casamentos estão sendo afetados pelo acesso descontrolado em redes sociais, computador, enfim. Tem pessoas que têm amizades
virtuais. Às vezes um homem casado com uma moça jovem está ali conversando, ali em boxe, né? Ou uma mulher casada com um jovenzinho, está ali conversando em boxe ou tal. E isso está afetando os relacionamentos. Muitas pessoas deixam de dar atenção para o seu cônjuge, para sua esposa ou para o seu marido, porque está ali focado direto no computador. Os relacionamentos têm sido atingidos. As mulheres, principalmente, que a Bíblia diz que as mulheres são os vagos, os mais fracos, né? Têm perdido o relacionamento com seus maridos estão deixando ela de lado para estar ali focado dentro da internet. Isso é um risco muito grande, porque é o uso contínuo, é o uso exagerado, constante. Outra coisa que nós temos visto, deixando de dar atenção para o filho. Muitos filhos estão perdendo a atenção da mãe e do pai. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Compromisso para a criação dos filhos, para a formação da personalidade do filho, para que o filho cresça saudável emocionalmente. Isso é um compromisso nosso. Se ele foi uma herança, foi um presente que Deus nos deu, o filho é um presente que Deus nos deu. Então nós temos que ter cuidado. Graças a Deus eu quero crer que a maioria dos servos de Deus não estão contaminados por isso ainda. Nós estamos tendo a oportunidade, através do estudo dessa revista, um meio para que nós tenhamos conhecimento acerca de tudo isso. Nós estamos aqui fazendo, primeiramente, nessas 4 lições, nós estamos fazendo um passeio pela parte da tecnologia, para você poder saber exatamente aquilo que você deve fazer, como deve ser o teu comportamento, como deve ser o teu posicionamento em relação a essa questão das redes sociais, da internet. Sabemos que a Bíblia Sagrada, ela diz que nós podemos ter acesso a tudo. A gente só não pode se deixar dominar por nenhuma delas. Paulo, quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, ele deixou esse ensinamento para nós. Que nós podemos examinar todas as coisas. Todas as coisas estão à nossa disposição, mas nós não podemos nos deixar dominar por nenhuma delas. Quando nós percebermos que nós estamos sendo dominados, quando nós percebemos que nós não estamos conseguindo mais nos controlar, nós estamos ali, vamos dizer, até viciados, né, na internet, quando nós percebemos isso, nós temos que buscar o amadurecimento do fruto do Espírito. O fruto do Espírito são os atributos divinos que nos são fornecidos pelo Espírito Santo, os atributos de Deus, porque o fruto do Espírito, na verdade, ele é um antídoto, né? Um antídoto contra todas as coisas que o mundo nos apresenta, contra todas as coisas que tentam nos afastar de Deus. Enfim, é o antídoto. O antídoto é o fruto do Espírito. Então, quando nós percebemos isso, vamos buscar o amadurecimento do fruto do Espírito. Vamos buscar estar mais na presença de Deus, lendo a Bíblia, porque isso é que vai nos fortalecer e nos garantir que nós possamos ter uma comunhão completa com o Criador e nos tornando pessoas que se relacionam com pessoas, né, pessoalmente, e não só focados na questão das redes sociais. E aí, a comunhão com Deus sendo restabelecida, ela vai fazer com que nós venhamos a perder o interesse tão grande que nós temos em saber o que está rolando na internet. A gente fica ali quase que descontrolado, querendo saber. Então, quando nós reabilitarmos, e quando nós reabilitamos, e quando nós fortalecemos a nossa comunhão com Deus, a gente perde o interesse por isso. Está rolando na internet? A hora que der tempo eu dou uma olhada lá e vou saber o que aconteceu. Então é isso que você tem que buscar. Eu quero finalizar aqui essa lição de número 2, lendo a conclusão, como vai ser a nossa prática de todos os nossos comentários. Muitos relacionamentos têm sofrido pelo mau uso dos meios de comunicação. Contudo, podemos observar que existem meios de controlar esse uso e nos mantermos ligados à modernidade, sem nos afastar do que realmente tem valor para o homem, Deus e a família. Então, o que é importante para que você tenha uma vida ideal, uma vida saudável, é Deus na tua vida e a tua família fortalecida, principalmente nos princípios bíblicos. Que você verdadeiramente possa, através do comentário dessa revista, levar lá para a sua igreja alguma coisa que eu falei aqui, fazer um comentário. Se você é professor da escola dominical, eu espero que isso aqui tenha te ajudado, esse comentário ali na preparação do seu comentário que você vai fazer para os seus alunos lá na sua classe. E aí a escola dominical, lembre sempre disso, a melhor escola que existe é a escola dominical. Na próxima semana, nós estaremos colocando aqui o próximo vídeo. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse vídeo,
faça um comentário, deixa um comentário para nós, às vezes alguma coisa que você queira saber, e mais à frente nós vamos tentar estar te respondendo, ou através mesmo de um comentário escrito, ou até através de um vídeo, para que você possa ter acesso e compartilhar. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos, né? Passe adiante, né? E esteja sempre ligado no nosso canal Evangelho Claro, ok? Tenha um dia de paz em Cristo.